Olá a todos. Hoje eu quero falar sobre desapego. Esse tema desapego veio na minha mente há algum tempo. Começou essa minha jornada sobre alguns assuntos, mas talvez não tão convencionais, mais filosóficos, faz uns 2 anos que comecei a aprender sobre desapego e o que significa isso. Bom, no começo, um amigo me recomendou uns vídeos de uma psicóloga, também coach. Ela fala sobre vários assuntos, e um desses assuntos é sobre amor próprio, esse tipo de coisa e tal. E daí a partir dali eu encontrei outras pessoas que são mais ou menos da mesma linha e fui continuando. No começo eu achava muito estranho, eram coisas que pareciam que não eram verdadeiras, não pareciam ter sentido. Mas uma das pessoas que eu estava estudando, chamado Hélio Couto, eu estudei um livro dele. Ele falava assim: para você verificar se um ensino é verdadeiro ou não, você precisa aplicar ele. Se ele funcionar, é verdadeiro; se não funcionar, não é verdadeiro. Pensei, pois bem, então vamos fazer isso. Então eu me deparei com o curso de uma. Eu não sei o que ela é, ela não se considera coach, mas ela ensina a viver, eu acho. A Elaine Uribe, se você já viu algum vídeo dela. Me deparei com o curso dela, falei, vou fazer. E tinha um custo, né? Mas ela falava assim: se você não gostar do curso por qualquer motivo, você pode cancelar em 15 dias. Eu falei, ótimo, então não tem nada a perder. Esse era um curso de 3 meses, duração de 3 meses. Você fazia as aulas, fazia algumas técnicas de reprogramação mental e meditações. Cada mês era um foco específico. Mês um era você limpar crenças, algumas crenças antigas que estavam te prejudicando. Então pensa num computador, por exemplo, é como você retirar os vírus, sei lá, fazer uma limpeza. Retirar deixa eu arrumar aqui. Retirar as coisas que não são boas para você. No mês 2, então, era para você reprogramar a sua mente, você colocar crenças positivas, coisas que vão te ajudar. Então, mês um você retira aquilo que não presta, aquilo que não te serve. No mês 2 você coloca aquilo que você quer. E no mês 3, no terceiro mês, o foco era o soltar, que a Elaine Uribe chama de soltar, que é o que eu chamo para esse vídeo de desapego. Então, o que é tudo isso que eu tô falando, né? Para quem estuda e acredita em lei da atração, esse tipo de coisa, é aquilo que você atrai, aquilo que você deseja, ainda que seja inconscientemente, mas aquilo que você se apega, você afasta de si mesmo. Então, um paradoxo. Você deve desejar, mas sem se apegar. E esse terceiro mês foi o mais complicado para mim, porque eu conseguia desejar com muita intensidade. Então, qual era o exercício de. Acho que desejar seria a palavra ideal, seria intencionar. Eu conseguia intencionar com muita facilidade. Então, alguns dos exercícios que ela passava e meditações era de visualização, de você visualizar a vida que você deseja, sentir, pensar nos detalhes. Então eu tenho uma imaginação, uma memória fotográfica muito forte. Eu consigo imaginar cenas com muita clareza, com muita facilidade. Então eu conseguia intencionar com muita facilidade. Aí chegou a parte do soltar, que é o seguinte: você intencionou, agora você acreditou e pronto, solta. Aquilo não solta, é como se você já tivesse aquilo, então você não precisa ficar se preocupando com aquilo. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Quer dizer, eu imagino que era isso que ele estava se referindo. Assim eu acredito. Quando ele fala assim: aquilo que vocês pedirem, crendo que já receberam, vocês receberão. Então você pede crendo que já recebeu. E esse é o soltar. Você tem tanta certeza que você já recebeu aquilo que você não fica pedindo. Imagina uma pessoa que é bilionária. Ela está preocupada com dinheiro? Eu imagino que não. Está preocupada se eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas amanhã? Não, provavelmente não. Ela solta, ela não se preocupa, porque essa é a realidade dela. Então, se você quer se tornar esse tipo de pessoa, você precisa ter a mesma mentalidade desse tipo de pessoa. Então, esse é o resumo dessa teoria, digamos assim,
esse ensino que é a lei da atração, é um resumo. E essa é a parte do soltar o desapego que eu quero falar com vocês hoje. O desapego, pensando assim nesse assunto, eu estudei bastante e eu descobri, na minha experiência pessoal, que o desapego tem muito mais a ver com encontrar alegria com as coisas que você tem. Então se fala muito... como que eu posso explicar isso? Tem um versículo da Bíblia que Jesus diz assim: quem tem muito, mais será dado, e quem não tem, até que tem, lhe será tirado. Eu nunca tinha entendido esse versículo muito bem, mas eu acho que ele quer dizer o seguinte: é uma questão de mentalidade. Se você tem a mentalidade de fartura, você vai continuar tendo. Se você tem a mentalidade de escassez, até aquilo que você tem lhe é tirado, porque a nossa mente, ou a nossa realidade, pelo menos assim eu creio, se isso faz sentido para você, então use na sua vida. Se não faz sentido, não precisa, né, pode descartar. Mas o que faz sentido para mim é que as nossas crenças, ainda que sejam inconscientes, elas definem a nossa realidade. Então, pensa na sua vida, vê o que está acontecendo. E isso que está acontecendo é o reflexo das suas crenças. É assim que eu vejo a realidade né, hoje em dia. E pensando nesse paradigma, não existem mais vítimas. Tudo aquilo que acontece com você é resultado das suas crenças inconscientes. Na psicologia isso é bem comprovado. Eu não preciso falar que eu acredito dessa forma, porque é algo comprovado na psicologia, pelo menos a nível psicológico, que é que as suas crenças inconscientes, elas vão definir as experiências que você vai ter. Jung que diz o seguinte: ou você se torna consciente das suas crenças, ou o seu subconsciente vai te guiar e você vai chamar isso de destino. Essa frase me intrigou por muito tempo. Por quê? O que eu entendo dessa frase? É como se ele estivesse dizendo assim: ou você passa a conhecer o seu inconsciente, aquilo que as suas crenças, para você dominar ele e direcionar, fazer o que você quer da sua vida conscientemente, ou aquilo que está inconsciente vai guiar as suas decisões e vai te levar para lugares que você achava que não queria ir, mas na verdade você quis ir, porque é o seu inconsciente que te levou lá. E aí você fala que isso é destino, que isso é sorte, que enfim. Isso é muito interessante na psicologia, porque a crença que você tem, o seu cérebro, a sua mente vai criar situações para que a sua crença se torne verdadeira. Se você crê que todo homem trai, você vai começar a ver sinais de homens que traem e você vai se sentir atraído por esses homens que traem. E se sentir atraído e passar a ter relacionamentos com essas pessoas. E daí o que vai acontecer? Traição. Porque você tem essa crença e o seu cérebro vai o que ele acredita, ele quer tornar realidade, né? É o que a gente chama de... eu esqueci qual que é o termo em português, que eu estou misturando tudo, mas tem a ver com o nosso viés. Esse é o nosso viés, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. E a gente acaba criando aquilo que a gente acredita que é a realidade. Eu me lembro de um vídeo, e tem na internet, existem até algumas pessoas, várias pessoas numa sala, e elas estão passando uma bola, acho que de basquete, um para outro. E aí uma pessoa faz a seguinte... pede para que você, o observador, conte quantas vezes a bola foi passada de uma pessoa para outra. Tá, aí você presta atenção no vídeo, começa a contar. Tá, foi 14, sei lá. Aí o apresentador chega e fala o seguinte: você viu que passou um gorila na frente da câmera? Ninguém, a maioria das pessoas vai falar que não viu o gorila. Eu, quando assisti, não vi gorila nenhum. E aí o vídeo foi passado de novo e realmente um gorila bem grande, um homem vestido de gorila que passou assim no meio da cena e eu não vi. Porque o meu foco estava nas pessoas passando uma bola uma para outra. Isso é o que acontece com as nossas crenças inconscientes. A gente foca apenas naquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acredita que é verdadeiro. Isso é pesado. É
pesado quando a gente começa a aprender, porque você começa a querer investigar o que está por trás da sua vida. Tá, mas o que isso tem a ver com, com desapego? Essa parte, né, eu tô só apenas contando o meu processo para chegar nessa questão do desapego, nesse autoconhecimento e tudo mais. E quando você vai se conhecendo, entrando para dentro, você percebe que, na verdade, o que a gente buscou na realidade. O que você quer, na verdade. Eu acho que a maioria das pessoas pode dizer, eu quero ser feliz. Mas, se você acredita que para ser feliz você tem que ter muito dinheiro, então não é feliz que você quer ter muito dinheiro. E talvez você tenha medo, ou eu tenha medo de descobrir que você pode ser feliz sem a maioria das coisas que você quer para a vida. Eu acho que a maioria das pessoas tem como objetivos principais ganhar dinheiro, ter um bom emprego, ter uma família, enfim, essas coisas do dia a dia, o carro, casa, apartamento e casamento, né? É o pacote que todo mundo quer, pelo menos assim, da sociedade, as pessoas da classe média, né? Casa, carro, apartamento, que são as pessoas mais conservadoras. Só que, e se eu te disser que a felicidade não está em nenhuma dessas coisas? Que a felicidade está dentro de você? Que a felicidade está em você entrar, se entender e descobrir que você já tem tudo que você precisa. E a partir do momento que você entende isso, parece que tudo vem com facilidade, porque como Jesus disse, quem já tem mais será dado. Então se eu já tenho alegria, mais alegria vai me ser dada. Você já tem alegria em mim. E eu me pego às vezes querendo algumas coisas, eu penso, por que eu quero isso? Eu quero um celular novo. Eu já tenho aqui um celular que tem 2 anos, esse celular. 1 ou 2 anos. Eu penso, já tem 2 anos, já tá na hora de trocar, né? Mas eu penso, pra quê? Pra que eu quero um celular novo? Porque eu acho que ele não vai me fazer mais feliz. Mas será que vai fazer mais? Sabe, olha, eu já vivi, assim, eu já me mudei muito. Na minha infância, a gente mudava muito de casa, na mesma cidade, mas a gente mudava muito de casa. E depois, com a separação dos meus pais, aos meus 10, 11 anos, a gente mudou de estado, eu com a minha mãe, daí vivia vivendo. Eu vivia entre 2 estados, mudava pra cá, voltava pra lá, e sempre havia sentia uma quebra, assim, de não conseguia criar raízes num lugar. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu já vivi em muitas situações diferentes. Depois eu me mudei para os Estados Unidos. Morei na Flórida, numa casa com um casal de idosos, né? Eles não gosto de chamar de idosos porque eles são muito jovens na minha mente. Mas eles devem ter mais, sei lá, os 60 anos, eu não sei, talvez menos. E qual que é a idade que é idoso? Eu não sei. Na verdade, né, não deve ser idoso não. Mas eu morei nessa casa, uma casa muito simples. Eu tinha um quarto, eu dividia o banheiro e é claro, né? Mas era nos Estados Unidos, tá bom. Mas os momentos mais felizes que eu tive, alguns dos momentos mais felizes que eu tive, foi sentado numa mesa com eles, conversando. A comida muito gostosa, comida caseira, estilo americano, que a gente comia ali. E a gente conversava assim, provavelmente 1 hora, todo dia. Quase todo dia da semana, quando a gente jantava juntos. E esses foram os momentos mais felizes. É claro que foi porque o dinheiro me trouxe aqui para eu poder fazer essa experiência de intercâmbio que eu tive. Enfim. Mas no Brasil também era a mesma coisa. Quando eu penso nos momentos mais felizes que eu tive, eram com amigos, com família, sentado numa mesa, compartilhando a vida, sem nada muito... enfim, sem nada muito doido ou diferente. Ano passado, minha família veio pra cá, pra Orlando, que é onde eu estou morando agora, e a gente passou uma semana. E a gente alugou uma casa ao invés de ficar em hotel. E foi muito gostoso porque foi aquele ambiente de família, sabe? Eu adoro Orlando, a cidade assim maravilhosa. E quando o pessoal do Brasil vem aqui, eles querem fazer compras e querem parque. E dessa vez a gente não fez isso. A gente ficou
junto, ali na casa. E teve um dia, eu falei assim, gente, não abre a janela, não abre as portas, porque aqui eles não fazem isso. Aqui tem ar-condicionado central, na maioria das casas. Então, pessoal, não abre a janela, não abre porta. Eu digo assim, abre a cortina, tal, normal, mas não abre a janela pra deixar entrar vento de fora, pro ar não sair. E tudo bem, normal, esse é o costume daqui. Eu falei, então não abre porque o ar tá ligado. Daí, certo dia eu cheguei lá na casa, né, dessa semana, e tava o ar desligado e a porta, ou o ar ligado, eu não lembro. E as portas tudo abertas, então o meu padrasto tava ali sentado ali na calçada, na frente da rua, que nem no Brasil. E aí a minha prima tava brincando de slime ali, que ela tinha comprado os materiais lá no mercado. E eu olhei para aquela cena assim, eu vi todos ali, minha mãe, minha avó, minha tia, né, alguns que estavam ali. Falei, nossa, e senti muito bem, muita paz, assim. É uma das coisas mais gostosas para mim é isso. A felicidade está para mim nessas coisas. Só que ao mesmo tempo, eu experimentei muita coisa assim que aos olhos de alguns pode ser, nossa, mas é, você teve várias experiências, morar em outro país. Eu morei na Virgínia, que é um estado conservador, que é uma realidade muito diferente. Então, é, pensando assim no que o dinheiro pôde me proporcionar, né? E só que eu nunca fui esse tipo de pessoa de me encantar com o dinheiro, de me encantar com os bens. Quer dizer, algumas coisas, eu gosto muito de eletrônicos, né? Se você olhar na minha casa, no meu quarto, na verdade, eu gosto muito de coisas tecnológicas. Eu comprei essas lâmpadas aqui, essa aqui e a outra que tá aqui desse lado, né? Elas têm LED, mudam de cores e tal. E eu controlo pelo celular e eu acho super bacana, mas é uma coisa que acrescenta, mas não é o foco da minha vida. O que eu tenho percebido, o que me faz feliz são as coisas pequenas. E tudo isso tem a ver com o desapego. O desapego é é, entender que a felicidade está em coisas bem mais simples do que a gente imagina. Coisas que estão dentro de nós, que tem a ver com o amor, que tem a ver com família, que tem a ver com amizades verdadeiras. E isso é tão difícil para muitos de nós, né? Para mim, às vezes Mas viver aqui nos Estados Unidos me mostrou isso com muita clareza. E foi nessa busca pelo desapego que eu passei a encontrar uma alegria verdadeira, mais duradoura, mais genuína. Só que não é apenas o desapego nessa área, parece ser nessa área assim de família, de não buscar talvez bens materiais, foi fácil para mim. E eu não estou dizendo que é errado você buscar ter uma condição de vida melhor e tudo mais. Porque o que eu entendo também é que nós estamos nessa vida, nessa existência, pra gente muitas vezes conseguir algumas coisas e daí se desiludir e entender, tá, não é isso. A alegria não está aí. Isso faz parte do processo também, então é legal quando a gente consegue, eu achei que a fama ia me trazer felicidade, então tá bom, vai lá, tenta e você de repente, não, a fama tem muitas coisas boas, mas você de repente entende, poxa, não é isso que me fazia feliz, ou era feliz e não sabia, e talvez a gente nunca sabe quando é feliz, e esse é o mistério, né? Essa é uma parte do desapego, a parte que foi mais difícil para mim foi pensar em questão de trabalhar as crenças de escassez na minha mente. Eu não sei porquê, mas eu tenho na minha mente desde muito tempo, acho que talvez desde quando os meus pais se separaram, ah, um, uma crença, eu acho, de escassez de recursos. Eu sempre fico pensando, nossa, isso vai acabar, eu preciso, ou amizades vão acabar, ou relacionamentos vão acabar e não vai dar certo. E eu descobri que por trás desse apego que a gente tem muitas vezes está essa crença de escassez. Você se apega àquilo porque você acha que você não vai ter. Você se apega a uma amizade com todas as suas forças porque você acha que aquele amor, aquele carinho que você recebe, você não encontra em lugar nenhum, em nenhum outro lugar. Você só encontra naquela pessoa. Essa foi a parte talvez mais difícil para mim de pensar em relacionamentos afetivos, por exemplo.
Eu, depois que eu passei a explorar essa parte da minha vida, porque antes eu não explorava por causa da minha religião, da minha sexualidade e tudo mais, então eu não explorava. Então não. E aí quando eu passei a explorar, me abrir para isso, eu vi que existia uma carência muito grande. E aí eu passei a tentar entender o que estava acontecendo. E eu vi que era um apego muito grande, porque havia uma crença de que eu nunca ia ter aquilo. Por quê? Talvez porque da forma como eu fui criado e com a repressão da religião, e, enfim, etc, etc, etc. Eu cheguei na parte do desapego de crenças religiosas. É, essa parte é muito complicada, né? Você pode pensar em desapego de bens materiais, desapego de relacionamento, de amizades, e tudo isso é bem grande. Mas eu acho que é bem oportuno falar também sobre o desapego de crenças, sejam elas religiosas, sejam elas do que for. É claro que eu não estou falando o seguinte, eu não estou falando sobre não ter amor, porque a nossa sociedade ela mistura o apego com o amor. Muitas vezes só se diz que alguém ama se a pessoa está ali obcecada por você ou se a pessoa está ali comprometida com você pro resto da vida. Então ela não te ama se ela está ali no momento te dando o melhor que ela pode dar naquele momento, mas se ela não se comprometeu com você pro resto da vida. Acho que esse assunto, esse tema eu vou ter que falar em outro vídeo, porque ele é mais complexo e eu preciso pensar melhor como desenvolver. Mas já começa a pensar sobre isso, se existe uma diferença, se isso faz sentido para você, se existe uma diferença entre apego e amor. E eu acho que existe, eu acho que são coisas opostas. O amor deixa livre e o amor não prende, porque o amor é cheio de abundância, de alegria, de paz. E o apego está enraizado no muitas vezes, né, o apego, esse tipo de apego que eu tô falando, você pode estar pensando em outro tipo de apego, então é outra coisa, que é quando você já tá ali com a pessoa, ou quando um casamento, ou já tem uma amizade longa, é coisas diferentes. Mas eu tô falando do apego que é enraizado no sentimento de fato de que se eu não grudar nessa pessoa, ela vai sumir e eu vou ficar sozinho, vou ficar sem amor. Mas esse é outro assunto. Eu passei a descobrir o amor que eu tenho em mim mesmo e passei a explorar a minha vida, explorar áreas da minha vida que eu nem sabia que existia. Passei a trabalhar a autoestima e tudo isso foi me ajudando muito com essa questão de desapego, desapegar, e isso me ajudou muito a curtir o momento, a viver com amizades, com pessoas e não ficar ali pensando, pô, isso aqui pode acabar amanhã, enfim. Porque o que eu mais aprendi foi que quase tudo, a maioria das coisas que a gente planeja não acontece da forma como a gente planejou. Então algumas coisas são melhores, outras parecem piores. E planejar é bom, eu planejo muito a minha vida, eu tenho vários tipos de planejamento, como eu faço, com caderno, com no computador, enfim. Com dinheiro, já tenho meu ano inteiro planejado, parte do ano que vem também planejado. Se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer. Mas o coronavírus foi algo assim que pegou todo mundo de surpresa. Pra dar um tapa na cara de todo mundo e dizer, cara, você não tem controle sobre nada. Não adianta você ficar apegado. Eu tô apegado ao meu rolê na sexta-feira, que eu vou sair com os meus amigos e eu vou ser feliz ali na sexta-feira. Não, isso você não pode mais, porque tem que ficar em casa. E eu me lembro, né, quando começou o coronavírus, lá em fevereiro, março, eu pensei, nossa, eu vou ficar muito sozinho, porque eu não tô com a minha família, eu tô aqui. O único contato que eu tenho é com as pessoas que eu vejo ali na faculdade, no curso, e eu já comecei a me desesperar. Se começar esse coronavírus, ai, já dá uma agonia, uma coceira, né? Porque, né? Só que, e aí veio o coronavírus, eu tava assim, desesperado. E não foi o que eu esperava. Não foi ruim pra mim, pelo menos pra mim não. Eu fiquei em casa, eu acabei conhecendo muitas pessoas pela internet, né? Eu comecei a postar mais vídeos em outras redes sociais que talvez não sejam tão usadas no Brasil. E eu comecei a conhecer mais pessoas, eu comecei a é, perceber lados da minha personalidade que eu não percebia, que eu não compartilhava com as outras pessoas, e tanta coisa boa veio depois disso. Eu poderia ficar aqui horas falando de tantas pessoas que eu conheci e depois que eu conheci na vida real também. Nossa, tem tanta coisa, eu poderia... Meu Deus, eu precisaria de fazer uma live para falar de todas essas experiências, mas eu sei que foi algo assim,
fantástico que aconteceu comigo durante esse período de quarentena do coronavírus. Fantástico mesmo. Tá, mas enfim. Para chegar nesse estágio, eu precisei passar por um processo de desapego de crenças, especialmente religiosas, que não me serviam, que não faziam sentido para mim. Quando eu digo não me serviam, parece algo egoísta, né? Que eu estou usando a religião, ou seja lá o que for, para o meu benefício. Mas eu estou dizendo o seguinte, crenças que não fazem sentido. Eu me lembro a minha mãe, quando nós éramos todos católicos, né? E aí minha mãe, ela se converteu, se tornou evangélica. Se converteu, virou evangélica. E para ela era muito difícil abandonar a crença da devoção à Nossa Senhora, né? Que os católicos, eles veneram Nossa Senhora e oram a Nossa Senhora, tem o Ave Maria, enfim. E minha mãe achava muito difícil abandonar essa crença porque os evangélicos não creem nisso. E independente do que você crê, não estou aqui para falar sobre isso. Enfim, nada, não estou julgando, não, cada um crê como acha melhor, como faz bem para você. Só que para minha mãe, ela estava nesse conflito, porque ela estava numa outra fé que falava assim, você não pode crer nisso. E então, de certa forma, não servia mais essa crença para ela. E para isso foi muito difícil para ela no começo. Eu me lembro disso, hoje não faz nem... Claro que ela não tem mais essa crença ou esse problema, eu acho que não. E ela tinha feito uma promessa para Nossa Senhora, que era o seguinte... quando eu era criança eu tive um problema, eu acho que neurológico, não sei, eu bati a cabeça e ela fez uma promessa que se eu fosse curada, ela ia, sei lá, pra Aparecida do Norte todo ano, algo do tipo. E aí ela teve que quebrar essa promessa, daí ela achou que, nossa, se quebrar essa promessa eu vou começar a adoecer, esse tipo de coisa. Enfim, então essa era a crença que ela tinha, que limitava, digamos assim, o progresso para ela, para a vida dela, para aquilo que ela passou a acreditar, para o novo que veio. Então o velho não servia mais para ela, então ela precisava acreditar em outras coisas. E foi isso que eu vivi também, um desapego de crenças religiosas. Você tem, eu tô falando do catolicismo aqui, tô dando exemplos, mas eu não tô criticando o catolicismo, tô dando exemplos porque fui católico por muitos anos, também evangélico por muito tempo, então eu conheço um pouco dos dois. Mas no catolicismo há um foco grande em você ser uma pessoa humilde no sentido financeiro. A riqueza não é vista com bons olhos. Já entre os evangélicos, em geral, assim, você tem a teologia da prosperidade, que tá ali entre algumas denominações, é bem forte, em que fala assim, não, você tem que ser rico é uma coisa boa, ser próspero é uma coisa boa, Deus quer a prosperidade financeira. Então são crenças diferentes, mas se você crê, por exemplo, que você não pode ser rico porque isso é pecado, você vai levar isso para sua vida. E aí você, quando você começa a enriquecer, começa a se dar bem numa certa área, você vai começar a se boicotar, porque você acha que é pecado, você acha que aquilo é ruim, é feio, é pecaminoso. Então você não vai conseguir crescer nessa área, porque você tem esse apego a essa crença religiosa. E a gente tem vários apegos, especialmente em tudo. Então você viu que eu abrangi tanta coisa. Então eu falei da riqueza sobre dois aspectos, né? Você é apegado na riqueza ou apegado na crença da pobreza. E são duas crenças, e você tem que colocar na balança, isso está me beneficiando, ou melhor, isso faz sentido para você? Você acha que sendo uma pessoa rica ou sendo uma pessoa pobre você vai ser uma pessoa melhor? Você acha que isso está contribuindo para a sua felicidade? Para muita gente a riqueza aumenta a felicidade. Porque, então, não sei, por causa das crenças da pessoa, né? A pessoa tem as crenças positivas em relação ao dinheiro, então ela tem mais dinheiro e está mais feliz. E tem outras que não, o dinheiro traz a infelicidade. Então você tem que analisar na sua vida quais são as crenças que estão cooperando para que você cresça, para que você seja mais feliz. E por outro lado, tem também a questão do apego àquilo que você quer buscar,
aquilo que você quer alcançar. Se você quer melhorar de vida, conseguir mais dinheiro, mas se você tem a crença de pobreza, você vai se apegar ao dinheiro, e esse apego não tem a ver com você querer o dinheiro, tem a ver com você ter medo de perder o dinheiro. Então você precisa se desapegar do dinheiro e do medo de de ser pobre, para que você consiga alcançar aquilo. Você entende como é esse paradigma e como é interessante esse tema? Tem também, eu já falei em outro vídeo, o efeito Zenão, acho que é um vídeo que chama Por que Nada na Minha Vida Dá Certo, que eu falo exatamente sobre isso também, sobre uma outra perspectiva. Na física quântica, os cientistas, os físicos, eles estudaram um efeito de partículas, sei lá como que chama, em que esse efeito, produzido esse efeito, que quando há uma observação, o decaimento, eu não sei explicar direito, mas algumas pessoas espiritualistas pegaram esse conceito e aplicaram na vida prática e falaram o seguinte: olha, isso se aplica para tudo. Então aquilo que você se apega, você congela a manifestação daquilo que você está intencionando. Você congela, é como se você tivesse... Você intenciona aquilo que você quer para Deus, para o universo, e aquilo está vindo para você, para sua vida, está se materializando, só que você fica obcecado por aquilo, você segura e não deixa que aquilo se materialize. É que nem também o experimento da dupla fenda, em que os cientistas eles emitiram partículas dentro de ali num pano fundo que tinha duas fendas, né? Então eles foram ver a reação das partículas, e quando tinha um observador, ou uma máquina que detectava como as partículas se comportavam, as partículas se comportavam de forma diferente. Então eles ficaram intrigados, né? Então se diz que o observador altera a função da partícula. Eu expliquei isso tudo errado, mas dei uma pesquisada. Eu não entendo muito bem como é esse conceito assim, de forma teórica, mas eu entendo como funciona na prática. Então eles entendem que esses espiritualistas, né, eu não sei como classificar essas pessoas, entendem que isso que acontece na física quântica também se aplica na física, no nosso mundo material, que é material, na verdade, matéria é apenas a energia vibrando numa certa frequência. Então o meu dedo é apenas a energia vibrando numa certa frequência. E a gente cria a realidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque tudo está vibrando. E quando você se apega, você congela, porque o apego ele está enraizado nesse sentimento de falta, de que vai faltar aquilo, então eu preciso me apegar com todas as minhas forças. E, bom, é mais ou menos isso que eu queria falar. E põe em prática, começa a questionar quais são as crenças que você tem dentro de você, por que você tem essas crenças, por que você está apegado, e faça o teste, desapega daquilo que você quer. Intencione com intensidade aquilo que você deseja para sua vida. Pense se é isso que vai te fazer feliz ou se você está apegado a um conceito, né? O apego também a conceitos. Você acha que só vai ser feliz se tiver o celular tal, se tiver casado, se tiver com a faculdade, se aos 30 anos, só vou ser feliz se quando eu chegar aos 30 anos eu tiver faculdade, casado, dinheiro, só assim eu vou ser feliz. Então presta atenção, o que você quer realmente? Você quer ser feliz ou você quer o carro? Se você quer ser feliz, a forma não é necessariamente ter o carro. Agora se você quer o carro, então é outra história. E desapega, sabe? Se a pessoa, fulano não me quer mais na vida, seja amigo, seja parente, seja namorado, namorada, desapega. Tenha certeza de que o universo é um lugar cheio de abundância, cheio de recursos, e que aquilo que você cria a sua realidade. Você não precisa se apegar a nada, porque tudo isso aqui é passageiro. Tem uma frase que grudou na minha mente, que é o seguinte: nada é nosso, tudo é emprestado. Mas ao mesmo tempo tudo é nosso, porque nós podemos ter todas as coisas. Jesus disse: vós sois deuses. Então desapega, você não precisa ficar desesperado com amanhã. O que vai acontecer?
ah, eu vou perder o emprego, ou isso, aquilo. Gente, a vida, assim, acontece de forma tão diferente daquilo que a gente imagina, tão diferente. Mas é tão diferente. Faz um diário, começa a fazer um diário daquilo que você espera que vai ser a vida. E você vai ver que é tão diferente daquilo que a gente espera. Pelo menos pra mim tem sido tão diferente que pensar em me apegar a qualquer coisa, sabe, é tão banal. Tem sempre coisa melhor vindo pra frente. Sempre, sempre. Foi sempre assim comigo. Tá bom, gente? Faz tempo que eu não fiz vídeo. Espero postar mais. E falei muito. É isso aí. Tchau.